Mais uma questão da banca Sesgran-Rio em relação ao processo de concordância verbal. Vocês vão verificar aqui que essas alternativas, elas têm aí períodos mais longos. Então vamos ter aqui que prestar bastante atenção, mas o objetivo deste vídeo é justamente olhar para o verbo destacado e analisar aí onde que está o processo da concordância e por que alguns elementos vão discordar deste processo. Na questão, o que nos é solicitado é o seguinte: de acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em. Vamos analisar a letra A. No mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados importante papel no processo de controle da afirmação. Qual o termo grifado, conforme nos pede a questão? O verbo aqui conferir, conferem-se. E percebam o seguinte, eu tenho aqui o verbo conferir falando. Se confere, confere-se a alguma coisa. Vai se conferir a quê? Aos softwares. Então aqui eu tenho esse verbo, que é um verbo transitivo aí indireto, porque tem o acompanhamento aqui de uma preposição, mas ao mesmo tempo que ele é indireto, ele também vai ser direto quando não tem a preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mas qual foi a linha de raciocínio que eu fiz? Veja só. No mundo dominado pela tecnologia, conferem-se. Aqui está falando que confere-se a alguma coisa. Confere-se aos softwares de manipulação de dados. E confere o quê? Confere isso. Isso que? Um importante papel no processo de controle da afirmação. Então, notem que ao mesmo tempo que o verbo conferir aqui foi conferido a alguma coisa, também foi conferido o quê? E para achar o sujeito aí, o que eu vou fazer? No mundo dominado pela tecnologia, confere-se. Confere-se o quê? Um importante papel no processo de controle da afirmação. O verbo aqui é transitivo direto e indireto. O indireto é porque o verbo conferir, em um determinado momento, precisou da preposição, e ele é direto porque, se ao mesmo tempo se é conferida a alguma coisa, também é conferido o quê. E aonde que está o sujeito? O que foi conferido? Importante papel no processo de controle da afirmação. Eu tenho que olhar aqui para a ideia núcleo, aqui de dentro, olha só, desse sujeito. Qual que é a ideia núcleo? Sempre o substantivo. Eu estou falando o papel. Então, aqui, papel é o núcleo está no sujeito, então o correto é, no mundo dominado pela tecnologia, confere-se. Alternativa A, incorreta. Letra B. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens uma dependência crescente das redes sociais, tendo em vista sua necessidade permanente de relacionamento. Veja só o verbo atribuir, que vai seguir aqui, veja só, a mesma linha de raciocínio. Se algo é atribuído a alguém. E foi atribuído para os jovens. E foi atribuído o quê? Uma dependência crescente das redes sociais. Nota então que o verbo aqui é transitivo direto, porque foi atribuído o quê? E indireto, porque foi atribuído para alguém. Mas eu vou olhar aqui para o sujeito, que está justamente dentro do objeto direto. Qual que é a ideia núcleo? Dependência, olha só, está acompanhada aqui do artigo, uma dependência. Dependência está no singular ou no plural? Está no singular. Sendo assim, em todos os estudos comportamentais, atribui-se. Atribui o quê? Uma dependência. Então, uma dependência é atribuída e não uma dependência são atribuídas. É a concordância aqui, concordando com seus elementos que são variáveis. Vamos então agora para a letra C. Ao receber vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais, como a análise do rosto e dos lábios, para identificar se eles se movem em conjunto com o que é falado. Onde que está o verbo? Verbo aqui recomendar, recomendam-se. Mas agora o que eu vou fazer? O que é recomendado? Não precisou aí do indireto. O que é recomendado? Alguns cuidados especiais. Percebam aqui, o núcleo é qual? Cuidados, os cuidados. Fiquei em dúvida se é um substantivo ou não, coloco o artigo aqui. E, inclusive, todos os termos aqui são variáveis, porque todos foram
aí passados para o plural. Então, ao receber vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais. Alguns cuidados especiais são recomendados. Aqui houve o processo da concordância verbal corretamente. Então, perceberam aí a ideia de olhar por verbo e encontrar qual que é esse sujeito? Agora a letra D. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra ou outros defeitos de edição, necessitam-se de instrumentos sofisticados. Aqui na letra D, eu tenho qual verbo? O verbo necessitar. E agora, será que é necessita-se ou necessitam-se? Quem necessita, necessita de algo. E eu tenho esse se aqui, que quando ele vem aqui acompanhado dessa preposição, ele é chamado aí de pronome de indeterminador do sujeito. Okay? Será que eu consigo falar instrumentos são desnecessitados? Não, instrumentos são necessitados, mas o de aqui, ele não permitiu que houvesse essa concordância. Alguns exemplos. Aluga-se lojas ou alugam-se lojas? O correto é alugam-se lojas. Eu consigo fazer aí a inversão. Lojas são alugadas. Aí eu consigo passar tudo para o plural, porque há concordância entre todos os termos. Agora, se eu falo, necessitam-se de costureiras. Será que dá para eu fazer essa inversão e todos os termos vão concordar? Por exemplo, costureiras são desnecessitadas. Tem coerência aí nesse termo? Não. Então, se o verbo necessitar, conserta-se, tratar vem acompanhado aí da preposição de, então ele vai concordar com a terceira pessoa do singular, não pode ser passado para o plural. Então, aqui, o correto é necessita-se de instrumentos sofisticados. Perceberam? Consertam-se roupas. Roupas são consertadas. Necessitam-se de costureiras. Não dá para fazer costureiras são desnecessitadas. Sendo assim, os verbos aqui, olha só, acompanhados, se tiver o se, ele é um índice indeterminador do sujeito, não permite, ok, que o verbo fique para o plural. Porque, no caso do de aqui, preposição, é um termo invariável, todos os termos não concordam entre si. Vamos analisar a letra E. Uma das formas de identificar a manipulação de vídeos é considerar o contexto para avaliarem-se, com muito cuidado e precisão, se a fala dos personagens mantém coerência com a realidade. Qual que é o verbo aqui? Avaliarem-se. Vou verificar. Cuidado aqui, olha, o que está entre vírgulas só está mencionando o modo como isso foi avaliado. Pode confundir aí, então, retira. O que foi avaliado? A fala dos personagens mantém coerência com a realidade. Qual que é o índice? Qual que é o núcleo? A ideia aqui, núcleo, fala. Por isso, para avaliar-se. E notem que aqui dentro do sujeito eu tenho um verbo. Então, eu vou chamar isso de sujeito oracional. Sendo assim, o verbo não pode ir para o plural. Está pedindo aqui só para que eu avalie os termos que estão grifados. Mas esse mantém aqui, veja bem. Se a fala dos personagens mantém coerência. A fala de quem? A fala... Notem que aqui está no singular, então o plural do verbo manter é mantém com acento agudo. O plural do verbo manter é com acento circunflexo. Mas isso é só para trazer aí uma explicação a mais para complementar aqui essa questão, porque o que foi solicitado aí neste exercício é só para olharmos os termos grifados. Aprofundem-se no assunto, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.